Muito bom. Eu vou abrir aqui um pouquinho, que eu acho que eu tô com um pouquinho de calor. Ótima quarta-feira para vocês e vamos conversar sobre a questão do julgamento, porque aparentemente é algo simples que a gente pode conviver no dia a dia. Mas é um ponto, é um aspecto de uma possibilidade de crescimento absurdo. Margarida, bem-vinda diretamente de Portugal. Hoje estamos aqui para conversar sobre julgamento, né? Eu também te amo, amiga. Eu cheguei essa semana de Manaus. Gente, que coisa linda! Um encontro com 5.000 mulheres, algo assim marcante. E uma oportunidade única, né? De estar ali com essas pessoas e poder ter um tempo, né? De troca. Tudo muito rápido, mas fantástico, indescritível. Então eu quero aproveitar para mandar um abraço apertado para todas as amazonenses, aquela cidade maravilhosa, aquele estado belíssimo. Amores, julgamento. Vamos lá, vamos lá. Você pode estar agora na live, como você pode estar assistindo, porque ela fica gravada, tá? Porque há uma questão de trabalho social. Ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Quando você adquire um conhecimento, é muito importante que haja um compromisso com a sociedade. E eu sou uma pesquisadora, eu estudo, faz parte do meu trabalho. E se esse material não fizer sentido para a sociedade, para a humanidade, para as pessoas, então ele não tem razão de existir. Em função de tudo isso, é importante que a gente vá pensando, filosofando, trocando ideias, né? E o julgamento, de forma especial, é algo que eu diria assim, é um recorte de algo que permeia a vida do ser humano de uma forma muito intensa. E é sobre isso que a gente precisa trocar aqui algumas ideias. E eu sei que entre vocês, muitas vezes aqui, entre o grupo, nós temos psicólogos, médicos, psicanalistas, pessoas de variadas profissões, né? Mulheres maravilhosas que optam por um tempo por não trabalhar fora e trabalhar em casa cuidando dos filhos. Conversei com uma delas ontem e que também deseja continuar crescendo, e eu quero dar parabéns para vocês. Eu estou em casa cuidando dos meus filhos, mas eu assisto, eu entro lá no Instagram, no YouTube, porque eu quero crescer cada vez mais para ser mãe, para ser uma pessoa que possa lidar com a minha própria pessoa, né? E isso é lindo. Parabéns para vocês. Mari Lúcia, que coisa boa ter você aqui, a Lê, Jane, Felipe, coisa boa. O julgamento também se torna uma revitimização, certo? Já começamos com uma pergunta. Ó, povo maravilhoso! O julgamento ele pode entrar como uma revitimização. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Quando eu julgo o outro, eu posso me utilizar desse julgamento para um posicionamento um tanto narcísico. Vamos ressaltar, amores, já começando aqui, que nós, de um modo geral, nós temos que ter um alto investimento narcísico. Porque nas redes sociais ou nas falas das pessoas, porque o narcisismo, e a gente joga pedra, né, na questão narcísica. Mas sem uma dosagem narcísica, nós não conseguimos manter a nossa posição de pulsão de vida. Eu preciso proteger a Sandra. Você precisa se proteger. Você, Margarida, precisa se proteger, né?
A Lene, que acabou de entrar, você precisa se proteger. Então, nós precisamos de um investimento narcísico até para manter a vida. Mas quando nós estamos observando a falta que sentimos e projetamos no outro e estamos numa condição vitimista, até usando a posição narcísica de uma forma mais intensa, colocando o outro culpado das nossas mazelas, sim, Margarida, sim, excelente. Vamos aí, vamos movimentar com perguntas. E na medida do possível eu vou lendo e a gente vai trocando ideia. Mas eu quero iniciar aqui pensando que o julgamento é menos um gesto de poder e mais um sinal de fragilidade, né? É uma fragilidade emocional, que não é reconhecida. Então, às vezes, a gente consegue observar uma pessoa empoderada, julgando o outro, e aparentemente traz uma ideia de poder. Como essa pessoa sabe, como ela é poderosa. E isso começou a me despertar nos últimos dias. A questão do julgamento é algo que, desde quando eu comecei a estudar psicanálise na faculdade de psicologia, há trocentos anos, o julgamento já era algo assim que me chamava atenção, porque eu cresci, e vocês devem ter uma experiência parecida comigo, muitos de vocês, eu cresci em um meio religioso. E, amores, o meio religioso é uma bênção, porque a religião é o local em que estreitamos o laço para um objetivo comum, né? Que é a questão espiritual. Mas outro dia até eu vi uma piadinha na internet, né? O cristão na igreja, ele comete muitas ações, né? Como beber, fumar, né? E a pessoa diz, não, ninguém fuma, ninguém bebe, mas a gente julga, né? A gente julga. E aí eu fico me perguntando, entre estas questões do nosso comportamento autodestrutivo. Então tem o meio religioso que é muito forte no julgamento, muitas vezes, do outro. Mas, então, sempre foi algo que me chamou a atenção, porque eu sempre estive no aspecto religioso. Mas, amores, o que tem me chamado a atenção é em relação às redes sociais. Tem lá uma famosa que resolve fazer alguma coisa, às vezes até alguma coisa no sentido assim de uma cirurgia plástica ou o término de um casamento, e aí as pessoas colocam ali um julgamento e diz, fulana tá fazendo isso, você concorda? Ou seja, coloca todos nós numa bancada de juízes, né? E nós temos agora o direito de julgar a fulana, porque eu sou poderosa e posso julgar essa pessoa que só erra. Então, amores, o julgamento é menos um gesto de poder e um sinal de fragilidade, na verdade. Muitas vezes nos sentimos empoderados, empoderadas em julgar o outro, mas isso só mostra a nossa fragilidade. E por quê? Por que isso mostra a nossa fragilidade? Quanto mais eu não reconheço o meu próprio eu, quanto mais eu não reconheço a minha própria história, quem eu sou na filinha do pão, em que aspectos, de forma inconsciente, eu me julgo, quanto mais pesada a minha mão sobre a minha própria pessoa e de forma inconsciente, porque eu não quero enxergar a realidade da minha vida, mais eu projeto o meu mal-estar interno no outro. Então, quando eu vejo na internet, muitas vezes o julgamento, crucificar uma pessoa, estão ali como se fosse uma expiação dos próprios pecados.
Porque quando eu julgo o outro, eu me sinto em um lugar mais empoderado, em um lugar de justiça, em um lugar de perfeição. E errado é o outro. Então, o julgamento é menos um gesto de poder e mais um sinal de fragilidade emocional não reconhecida. Quanto menos eu reconheço a minha fragilidade, mais eu julgo o outro. Amores, esta live vai ficar aqui gravada, e se você está assistindo agora na gravação, muito bom ter você aqui também com a gente. E o César está entrando aí também, Augusto, César Augusto. Augusto, eu amo o teu nome, amo. O teu nome era o nome do meu filho, Augusto. Você sabe o significado? Sublime. Muito bom, ter você aqui é muito bom. Então, amores, mas a gente tem que pensar que julgar é algo humano, na verdade. Mas o perigo está em fazer de forma inconsciente. Quanto mais o meu julgamento sobre o outro é inconsciente, mais perigoso ele é para minha própria pessoa. Porque ele está falando muito mais da minha forma de ser que do outro, né? Quando Antônio fala de João, eu tenho mais informações de Antônio que de João, certo? Porque quem está falando é Antônio. E sentir os próprios pensamentos, observar as próprias reações, dar conta das próprias mazelas, ir ao encontro das feridas mais profundas, que são as feridas resultados de traumas, é muito mais difícil. Então, sentir, olhar nos olhos dos nossos monstros internos é um processo difícil, que exige maturidade, exige um momento da vida em que eu esteja disposta a sentir a verdadeira dor. Então, sentir é difícil, me perceber é difícil, saber quem eu sou na fila do pão é difícil, do pãozinho da vida. Então, é mais fácil viver de forma inconsciente. Eu falo muito, então eu tomo muita água. É mais fácil viver de forma inconsciente e olhando para fora, não para dentro. Olhando para o outro, julgando o outro. Assim é mais fácil, né? E isso é uma projeção, mecanismo de defesa da projeção. A projeção, ela explica o que o indivíduo tende a atribuir ao outro, aquilo que ele não suporta em si. Qual é o conteúdo que eu me incomodo no outro? Jordana, Egliso, é isso? Muito bom ter você aqui, Washington. O que me incomoda no outro? Na projeção, o que me incomoda no outro é o que eu não suporto em mim. Então, quando eu coloco o outro em pauta, o meu eu sai de cena e assim eu consigo viver, né? Nesse contexto, atribuir ao outro aquilo que eu não suporto reconhecer em mim, ou seja, eu não consigo olhar no espelho da minha alma, então eu olho para as pessoas. Jordana, bom dia, linda. Sentimentos como inveja, agressividade, egoísmo, desejos, né? Que o superior condena como algo inaceitável, são expulsos da minha consciência. E dessa forma eu projeto no externo, eu projeto no outro. E condeno o outro. O julgamento negativo é, portanto, uma forma de manter o meu eu limpo diante das minhas próprias contradições. Porque quem merece ser julgado, quem está errado, é o outro, não sou eu. E ao criticar o outro,
eu me defendo das minhas próprias culpas, das minhas próprias angústias, né? E aí eu reconheço no outro algo que me incomoda. E na projeção, nem sempre o outro tem de fato o que eu estou falando que ele tem. Isso também precisa ser ressaltado. Mas pode funcionar totalmente, 100%, uma leitura, uma projeção de algo que eu estou imaginando sobre o outro para dar conta das minhas mazelas que eu não quero enxergar. Então, quando o superego, que é uma das instâncias, né, que é a instância da moral interna, quando essa moral interna ela é muito punitiva, ela também é muito autopunitiva. Quando ela é muito autopunitiva, ela também é muito projetiva, né? Ao invés de olhar para o eu, ela pune o outro, ela julga o outro. Então, amores, em sociedade, isso é um tanto perigoso, porque eu deixo de crescer e projeto esse mal-estar no outro. E às vezes, quando eu estou em um grupo, numa sociedade mais fechada, eu posso organizar um complô, né, de muitas pessoas com pouco autoconhecimento contra um que muitas vezes não representa, né, aquele julgamento horrível. E o julgamento externo, no caso, ele cumpre uma função aí bem interessante. Por um lado, ele reforça o pertencimento ao grupo, já que criticar o outro fortalece, né? Me fortalece. Então, eu estou em um grupo fechado e não quero olhar para as minhas próprias mazelas. Então, eu posso no grupo escolher um bode expiatório e dessa forma eu projeto todo o meu julgamento sobre essa pessoa. Neste momento, eu estou espiando as minhas próprias dores, dando conta da minha vida, porque eu estou canalizando o meu auto-julgamento, a minha dor no outro, mas de forma inconsciente. Eu digo de forma inconsciente porque eu não tenho consciência de o que me dói, onde me dói, exatamente porque eu não quero enxergar essa realidade. E também dessa forma, eu estou falando para o grupo assim, somos nós contra ele. Somos nós contra ela. E aí, me dá uma ideia de pertencimento. Respondendo aí, né, a essa forma, esse ganho, né, eu consigo fazer uma expiação daquilo que eu não suporto em mim, e também consigo fechar o grupo e colocar alguém para fora desse grupo, que seria o bode expiatório, me dando essa ideia de pertencimento a esse grupo. Só que tem um detalhe, eu estou perdendo uma chance gigantesca de autoconhecimento. Eu estou perdendo uma chance gigantesca de encarar os meus monstros. Muitas vezes, amores, tanto em palestras, aulas, ou até em processos terapêuticos, eu costumo falar algo assim. Quando o monstro está embaixo da cama, e eu quero ouvir aí a opinião de vocês, eu sei que aqui tem várias pessoas, né, estudiosas, quando o monstro está embaixo da cama, ele é gigantesco, atinge fantasias mentais, ele é maior que eu, ele é insuportável. A ferida é muito forte. E quando ele está embaixo da cama, ele pode tudo. E de forma inconsciente, eu vivo de forma atropelada, com medo desse monstro. Mas o dia que eu resolvo descer da cama, puxar, sabe, aquela... agora eu esqueci o nome, que a gente coloca no colchão, né? Aquele lençolzinho e a gente olha embaixo da cama, a gente enxerga os olhos do monstro, o tamanho do monstro, o poder do monstro. E nesta hora, na maioria das vezes,
eu percebo que eu dou conta do monstro. Eu não preciso ser refém do monstro. Sobre o que eu estou falando? Lembrei agora, né, daquele meme. O gato no telhado, bababá, e não é sobre gato. Então é sobre o quê? Não é sobre monstro. Então é sobre o quê? É sobre os nossos traumas que nos amedrontam. Quando eu resolvo revisitar o meu passado com o apoio de um profissional, lendo um bom livro, quando eu resolvo revisitar o meu passado, eu estou disposta a olhar nos olhos do monstro. Graça, obrigada por estar aqui com a gente. Que bom, linda! Muito bom. Regiane, bem-vinda. Rosália. Isso, amores, isto. Quando eu revisito o meu passado, é dolorido. Ter que pensar naquela cena específica me revira o estômago. Ter que pensar naquela cena específica me dá dor de cabeça, irritabilidade, sentimento de culpa. Parece que eu não consigo nem mesmo respirar. Mas eu estou bravamente levantando a pontinha do lençol embaixo da cama e olhando nos olhos do monstro. E nessa hora eu descubro que o monstro é grande, é horrível, mas não tão grande quanto eu imaginava. Isso é tão libertador. E nesse momento eu estou visitando as minhas mazelas, eu estou visitando as minhas verdades internas, eu estou me curando, eu estou olhando no espelho e vendo que eu estou dando conta dos sentimentos de culpa. Aquilo que é uma culpa, que realmente eu constato que eu poderia ter feito diferente, eu me perdoo porque eu farei diferente agora em diante, porque eu me arrependi. O auto-perdão, ele vem também do arrependimento e do perdão de Deus. Mas eu reconheço também que grande parte, eu diria até a maioria, nunca foi culpa minha. Eu era só uma criança, eu era só uma adolescente. E aí eu digo, sai pra lá, monstro, isso não me pertence. Então, quando eu faço, obrigada, Gracinha, obrigada, César, quando eu faço essa limpeza interna, eu consigo olhar no espelho e eu digo, eu estou vendo uma pessoa digna, eu estou vendo uma pessoa linda, eu não estou vendo uma pessoa perfeita, porque não existe um ser humano perfeito, mas eu consigo lidar com essas falhas porque sei que eu estou em crescimento. E quando isso acontece, eu olho para o outro com o mesmo amor que eu olho no espelho. Eu enxergo uma pessoa linda com o mesmo olhar que eu me enxergo no espelho. E isso, amores, também é projeção. Mas aí, nesse caso, não é a projeção da culpa, mas é a projeção do mais sincero amor que consegui desenvolver pela minha própria pessoa, porque eu me perdoei, porque eu me livrei do ódio, da raiva, dos ciúmes, da inveja, porque eu me livrei da culpa e agora eu tenho isso para oferecer para o outro. Eu não tenho mais inveja, raiva, ódio, culpa, rancor para oferecer para o outro, mas amor. Então, esse processo de libertação interna, ele também leva à libertação para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu chego leve, liberta, não procurando alguém para eu condenar, porque eu não estou suportando a podridão dentro de mim, então eu preciso jogar essa podridão para o outro. Obrigada aí pelo coraçãozinho. Se vocês puderem clicar aí no coraçãozinho, eu agradeço. Porque aí o Instagram e o YouTube, ele leva isso para mais pessoas e a gente pode aqui compartilhar tudo isso. Obrigada, César. E a Regiane está falando, é preciso coragem.
é preciso coragem para olhar para dentro. Regiane, de fato, é necessário muita coragem. Obrigada pelos coraçõezinhos, porque aí isso leva, né, para o engajamento. E mais pessoas podem ouvir, mais pessoas podem se libertar. E essa é a forma que esse exército que está aí tem de me ajudar. E a Graça está falando, cada frase é um aprendizado para mim. Oh, Graça, muito obrigada pelo apoio. Sim, César, é muito bom olhar para si, é muito libertador. E assim, não vamos ter a ilusão de que é fácil, de que não vamos ter a ilusão de que vamos encontrar coisas boas sempre. Nós somos humanos. A nossa carga genética é muito negativa. O meio em que vivemos, né, muitas vezes foi muito opressor. Os traumas que vivemos fez com que a gente tivesse indefesa o tempo todo. Muitas vezes nós queríamos falar não e acabamos falando sim e nos autodestruímos. O monstro é grande, mas ele não é maior que nós. Ele nunca é maior que nós. Nunca. E é muito bom, realmente. O César, estou adorando o seu curso na Hotmart. Provavelmente você está falando do Reconstrução. Quero contar para vocês. Agora, eu estou gravando nesse momento o Ressoma, de forma assim, direto no Ressoma. E vocês pediram muito, César, com esse curso, um trabalho maior sobre o desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento infantil. E agora no método Ressoma, que o nome será esse, eu trabalho as fases do desenvolvimento infantil, porque nós não temos como entender o adulto sem entender a criança. Então, César, muito obrigada por você estar fazendo o curso Reconstrução Emocional e por dar essa devolutiva, tá? Muito obrigada, César. E assim, como você é da área, é muito bom ouvir isso de você. O trauma ACE, né? Se eu não me engano. Isso, César, isso, é sobre o trauma ACE. Exatamente. E a Lê tá falando, esperando ansiosa. Daqui a pouco tá aí na Hotmart também. Amores, é um processo árduo, mas se nós não encararmos esse processo árduo, nós ficaremos estagnados, rancorosos, odiando o outro. A Lê disse, reconstrução foi um divisor de águas. Obrigada, Lê, muito obrigada. Eu fico tão feliz por isso, porque, amores, são mais de 25 anos estudando, trabalhando, ouvindo pessoas. São, eu já diria, milhares de pessoas que a gente conseguiu acompanhar e ouvir de várias formas. E a gente percebe que a vida tem um sentido forte, que de fato, em primeiro lugar, a transformação de si, né? E compartilhar com o outro para que tenha um material, para que também haja, né, a possibilidade maior desse crescimento. Muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Amores, quando que esse poder de julgamento ele se instala, né, em nós de uma forma muito intensa? O desenvolvimento da nossa moral interna, ele se dá na formação do superego, nessa polícia interna. E é importante que haja durante o desenvolvimento o limite colocado pelo adulto, pelas pessoas que estão ali conosco, para que a gente se prepare para viver em sociedade. Mas muitas vezes isto vem com o excesso, com a imposição da culpa, com a imposição do julgamento do adulto. Quando nós temos pais narcisistas, quando nós temos pessoas que muitas vezes
sofreram muito e projetam essa dor na criança, não é um limite para a construção do psiquismo, mas um limite castrador, um limite destruidor. E é óbvio que essa construção da moral interna, ela virá sim com um poder devastador de si e do outro. E quando há essa condição, o auto-julgamento também é extremamente destruidor. Então, agora, obrigada pelos coraçõezinhos, assim vocês me ajudam a engajar. Muito obrigada. E vejam, quando esse auto-julgamento passa a ser muito intenso, a minha posição a partir daí é ferir o outro com a mesma espada que me feriram. O desenvolvimento da moral, ele é de extrema importância, mas dentro de um parâmetro de saúde, de localização social, não no sentido de trauma, né? De tornar essa moral interna maior que o id, que seria a instância do prazer, muito maior. Porque um pouco maior ele precisa ser para a gente viver em sociedade, mas muito maior. E vocês sabiam que quando há um trauma extremamente intenso na infância, nós temos percebido na pesquisa, nós temos percebido que muitas vezes a moral interna, o superego, ele se torna superior até que o próprio ego. E ele quem administra o ego, ao invés do ego administrar o superego. E aí nós vamos ter um problema grave. Porque essa pessoa, quando o superego é superior ao ego, ela perde totalmente a consciência de si. Essa administração, ela precisa estar na seguinte ordem: o ego, que seria a consciência do eu, a consciência de quem eu sou, administrando o superego e o id. O superego, ele precisa ser um pouquinho superior ao id para eu me inserir na sociedade. Mas quando o superego ele sai desse lugar e ele começa a mandar no eu, aí nós temos um problema gravíssimo. E essa pessoa, ela estará em um auto-julgamento e julgamento do outro de uma forma tão intensa que ela pode se destruir e destruir o outro também. A Graça está falando, depois de fazer o curso, professora, muita coisa ficou mais clara em mim. E o desejo de poder ajudar mais o que estão à minha volta. Por isso é que me delicio mais em ouvi-la. Ai, Graça, você é linda, muito obrigada. Miriam, obrigada. Marcela, bem-vinda. Toxicores, né? Sejam também bem-vindos. Amores, então, em sociedade, esse julgamento, ele é terrível, porque ele é destruidor para o grupo e autodestrutivo para aquela pessoa que julga. Mas tem um lugar que ele pode ser pior ainda. Qual é esse lugar do julgamento negativo, da opressão, que ele ainda é pior que a sociedade? Eu até gostaria de ouvir aí de vocês qual é esse lugar que ele se torna muito pior que a sociedade, que o convívio social. Sabe qual é o lugar pior para o julgamento negativo? Qual é o pior lugar para a projeção inconsciente das minhas mazelas? Eu vou responder para vocês. Na clínica, por parte do psicólogo, por parte do psicanalista. Oi, linda, você então... Clarice, muito bom, muito obrigada, Clarice. Por parte do psicanalista, por parte do psicólogo. Tem uma pessoinha em sofrimento e essa pessoinha acredita que se eu marcar uma sessão psicológica, uma sessão no terapeuta, no psicanalista, lá eu terei como crescer.
Lá eu terei um amparo para eu levantar o meu lençolzinho da cama e olhar nos olhos do monstro, e eu não estarei sozinha. Eu não estarei sozinho. Se o monstro for muito grande, eu tenho o profissional ao meu lado para falar, nós vamos dar conta desse monstro. Bem-vinda, Rosana. E aí, quando essa pessoinha está lá, com essa fragilidade de quem pede ajuda, vem o psicanalista, totalmente inconsciente das próprias mazelas, e escuta a fragilidade do outro. E como por um instante parece que ele é o monstro que está embaixo da cama. Porque ele é, ou ela, a psicanalista, que dá uma cacetada na cabeça dessa pessoa que pede ajuda, acusando com o próprio olhar, julgando com o próprio olhar, tirando conclusões apressadas com o próprio olhar, projetando as próprias mazelas naquele que pede socorro. Amores, aí está o motivo pelo qual nós, profissionais da área, nunca, jamais podemos deixar o nosso processo terapêutico fora. Ele precisa estar em dia. Porque eu preciso continuar olhando os meus monstros internos. Porque se eu não fizer isso, eu corro o grave risco de projetar as minhas mazelas no meu paciente. E aquele paciente que veio procurar ajuda, sabe o que ele precisa? Ele precisa de amparo, ele precisa de acolhimento. E vocês que fizeram o curso sobre o trauma ACE, vocês sabem, o que esse paciente não precisa é de desmentida. O que esse paciente não precisa é que alguém agora julgue e coloque em um lugar como todos os outros até então na infância colocaram. E ao invés de oferecer cura, oferece retraumatização. Aí está a questão. Aí está o maior perigo. Regiane, psicanalista, tenho ouvido muito você. E ao ouvir você em alguns momentos, reflito que ao encontrar a raiz da minha própria dor, né, das minhas dores, consigo regar essa raiz com você. Gente, que coisa linda! Ai, obrigada. Me emociono. Obrigada. Porque você colocou de uma... Eu não sou... As minhas falas, muitas vezes, elas não são tão românticas e eu preciso aprender com você. E amei regar a raiz. Porque quando a gente rega a raiz, eu moro numa chácara, né? Lido com a natureza o tempo todo. As flores aparecem, os frutos aparecem, a flor fica verde. E eu amei essa colocação. Então, vamos fazer um trato entre nós aqui, vocês que estão comigo. Eu rego a tua raiz e você rega a minha raiz. E a gente pode florescer juntos e juntas, porque é assim que funciona. Eu olho para você com o olhar do acolhimento e do não julgamento e te amo incondicionalmente. Isso é Ferenczi, né? E assim eu não te retraumatizo e eu olho junto com você nos olhos do monstro e a gente vence o monstro. E você faz a mesma coisa comigo. Achei lindo, amei. Foi uma das coisas mais lindas que eu li na mensagem de vocês. Me emocionou. Tripé tem que estar em dia. Isso, César. O tripé tem que estar em dia. Do que o César está falando? A própria terapia, o próprio processo psicanalítico do terapeuta, o conhecimento do conteúdo e a supervisão constante. Amo a forma como nos orienta. Obrigada, Margarida. E eu amo a presença de vocês, porque vocês me dão a devolutiva e vocês regam a minha raiz. Amei, não vou esquecer disso nunca. Então, amores, quando o terapeuta ele não está nesse processo de encarar as próprias mazelas,
Quando o terapeuta ele não está com a terapia em dia, ele pode ser muito mais maléfico que aquela pessoa do grupo de mães da escola, que aquela pessoa do grupo de mulheres da igreja, que aquela pessoa do grupo do condomínio, da rua. Ele pode ser muito mais maléfico. Porque eu posso não esperar ajuda de alguém que mora na mesma rua que eu, mas eu tenho que ter a certeza que o meu psicólogo, o meu psicanalista está de mãos dadas, né? Não que o psicanalista seja perfeito, amores. Eu amo Ferenczi porque o psicanalista, nessa visão, ele não é uma pessoa perfeita. Ele só precisa pedir perdão quando ele erra. Ele só precisa reconhecer quando ele erra e pegar esse material de reconhecimento e levar para a terapia dele, porque é um degrau a mais que ele vai crescer. Então, o maior problema do profissional é não olhar para as próprias mazelas, projetar as mazelas proporcionando mais culpa para o paciente e dessa forma retraumatizar o paciente, mas também não estar no processo de crescimento. Então, quando o psicanalista ele erra, quando o psicanalista julga, que ele está ali e ele julga, ele pode até pedir perdão pelo julgamento apressado. E pode até falar que, na verdade, isso pertence a ele. Pode ser transparente, é isso que Ferenczi propõe. Então, não significa que nós profissionais seremos perfeitos na questão do julgamento. Mas significa que eu preciso estar acordada para olhar e tentar modificar, e crescer com isso, e pedir perdão, e verificar. Quando que a fala do paciente muitas vezes me incomoda, a fala do paciente... Heloísa Vargas, que saudade de você, diretamente do Sul. Heloísa é minha amiga, minha grande amiga. Obrigada por estar aqui com a gente, Heloísa, hoje. Então, amores, nesse momento em que o analista ele percebe que ele está abandonando abandonando a posição e partindo para o julgamento, abandonando o acolhimento, esse é um bom recorte para autoconhecimento. Porque enquanto nós estamos num processo de trabalho, como profissionais, esse material ele também deve, pode e precisa servir para a nossa autoobservação. Agora sim, como que eu posso perceber que eu estou dentro da clínica como profissional e eu não estou conseguindo acolher e no fundo eu estou julgando ao invés de dar a mão, ao invés de proporcionar essa possibilidade de repetir para elaboração. Quando que eu estou repetindo para uma retraumatização no contexto do julgamento? Quando eu estou impaciente com a fala do paciente, quando eu não vejo a hora de acabar, quando eu me pergunto, por que essa pessoa está falando isso de novo? Que a gente já trabalhou isso. Quando eu digo no meu pensamento, puxa vida, essa pessoa não aprende. Nessas horas eu estou julgando aqui. Eu estou saindo do meu papel, né? Quando o psicanalista, e eu volto a dizer, psicanalista não é uma pessoa perfeita. Psicanalista, psicólogo é uma pessoa extremamente trabalhada e que se propõe a continuar trabalhando o seu eu. Obrigada pelos coraçõezinhos, assim vocês avisam para todos que estão no Instagram, vocês avisam assim, a professora Sandra está ao vivo, venham, né?
estando ali no Amazonas com 5.000 mulheres, e eu gosto de pegar o microfone, embora o meu tempo fosse muito pouco, eu gosto de descer lá do palco e andar e olhar nos olhos. Olhar nos olhos de cada uma, 5.000 é impossível, mas as que estavam ali. Aquele olhar lindo de alguém que olha e diz assim: eu estou olhando nos olhos de alguém que está aqui para me amar incondicionalmente e não para me julgar. Amores, se vocês não passaram por essa experiência como profissionais, passem um dia. Amar incondicionalmente é a melhor coisa que existe no mundo. É muito bom. E poder acolher essas pessoas. Então, o retorno, o reviver é para a elaboração e jamais para a retraumatização. Mas se por algum motivo eu retraumatizar, eu tenho que estar atenta pelo paciente, mas por mim também. Porque ali eu vou encontrar um espaço que a Sandra ainda precisa crescer. Se eu me proponho, como profissional, estar em constante crescimento, até meus 95 anos de idade, meu pai tem 96, então acho que eu vou viver bastante. Se eu estiver analisando, se eu estiver trabalhando até meus 90 anos, que eu esteja crescendo. Então, como profissionais, nós não podemos sentir medo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos negativos. Nós só precisamos tirá-los de um lugar inconsciente, lutar para tornar consciente e levar para a terapia. É tão simples. É tão simples. Então, o paciente que muitas vezes me incomoda, ele não está ali para ser escrachado por mim. Ele está ali para que eu aprenda a estender a mão, mesmo quando toca na minha ferida. E para que eu consiga observar a minha ferida e entender que este é um ponto que eu ainda preciso crescer. Doutora Bruna, seja bem-vinda. Rosa, seja bem-vinda. Elisângela, Rose, sejam bem-vindos. Precisamos da sabedoria, da sua sabedoria. Nossos encontros de mulheres aqui no Nordeste. Ah, você é do Nordeste, que coisa linda. Eu estive já em Fortaleza, eu estive no Maranhão, no Piauí, Pernambuco, vários estados. Você é de onde? Do Nordeste, Rosália Carvalho. Eu amo o Nordeste, eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu já morei quase no Brasil todo, faço palestra no Brasil todo e sou muito apaixonada pelo Brasil. Cada lugar, né, com seu jeito de ser. O Nordeste é maravilhoso também. As praias lindas, as pessoas super acolhedoras. Amores, quando o profissional ele entende que ele não é perfeito, que ele vai fazer o possível para não errar, para não prejudicar o paciente. Mas se ele errar, ele vai pedir perdão e ele vai escrever na própria agenda que ele precisa trabalhar isso. Esse profissional ele estará em constante crescimento. Ele não estará fechando os olhos para dentro de si. E esse processo, ele trará um amadurecimento incrível para este profissional. Amores, é duro muitas vezes fazer isso, principalmente quando a nossa dor da imposição da moral externa quando éramos crianças, e essa moral ela se tornou interna e devastadora de uma forma. Ela se torna interna, e é importante que assim seja, mas ela vem de forma devastadora, cruel e destrutiva. Não é um processo fácil. Às vezes o dedo está na ferida mais profunda. Às vezes é você colocar o pé da mesa em cima da sua unha encravada. Mas é necessário. Porque se nós profissionais não fizermos isso, nós viveremos dentro de uma mediocridade em relação ao nosso crescimento. Então, é duro até para nós
profissionais, mas a gente precisa. A gente precisa, porque o nosso papel não é julgar. E nosso papel não é julgar. A Rosália está no Pernambuco. Amo Recife. Muito bom, Rosália. Margarida, Portugal te aguarda. Eu quero, Margarida, eu tenho dito isso para você. Ivonete, linda. E a minha casa também, lá na Graça. Ai, que coisa boa. Quero estar com vocês, na medida do possível. Sueli, bem-vinda. Então, amores, nós profissionais, nós não podemos olhar no sentido de que eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar. Não tem um momento que eu vou errar. Mas este erro, ele precisa ser retratado com o paciente para que não seja uma retraumatização, para que eu não provoque uma desmentida, para que eu não vire as costas para essa criança que mora dentro do adulto, que está cansada de ter as costas de todo mundo, inclusive da mãe quando ela tinha 3 aninhos de idade. Eu não posso retraumatizar. Eu preciso reconhecer, eu preciso pedir perdão. Eu preciso tornar consciente aquilo que me afeta. E é dessa forma que eu vou crescendo como profissional, um pezinho de cada vez. Então, o julgamento, amores, na sociedade, ele é horrível, porque mostra o quanto a pessoa que julga está adoecida. E quanto esse ódio de si tem que ser projetado no outro, o quanto essa pessoa está ferida e o mal que eu vou fazendo para as pessoas no momento em que, ao invés de acolher, eu julgo, eu coloco para fora do grupo. Mas dentro da clínica, isso é mais grave, porque aquela pessoa que senta naquela cadeirinha na sua frente, ela está fragilizada. É uma criança estendendo a mão e falando, me ajuda, eu quero crescer, mas eu preciso da sua ajuda. Então nós temos que ter muita responsabilidade. E se eu uso uma máscara de perfeita, o que vai acontecer? Eu perco a oportunidade de crescer. Só isso. Obrigada pelos coraçõezinhos. Quando eu uso uma máscara de perfeita, eu perco a oportunidade de crescer. Se eu falo para o meu paciente, errar é do humano, mas eu estou trabalhando, estamos trabalhando para tirar os nossos comportamentos de julgamento duros e pesados do nosso inconsciente, trazer para o consciente, nos perguntar por que isso me afeta. Esta é a pergunta que eu preciso fazer. Por que essa fala da minha vizinha me afeta? Por que essa fala da minha paciente me afeta? Essa é a pergunta. E aí eu vou encontrar a resposta aqui. E eu terei uma oportunidade única de crescer mais um degrau. Então o psicanalista, ele não tem obrigação de ser perfeito. Ele tem obrigação de continuar crescendo. E se eu não sou profissional, eu não sou psicanalista, eu não tenho obrigação de ser perfeita no meu condomínio, na minha igreja, na clube de mães. Eu tenho obrigação de continuar crescendo. E quanto mais eu conseguir trazer para o meu consciente e fazer essa pergunta, por que isso me afeta tanto, mais eu vou encontrar a resposta. Não da pessoa que eu estou acusando, mas a resposta aqui dentro. E eu vou crescer com isso. A live vai ficar gravada? A Regiane está perguntando. Vai, Regiane. Tem mais. Boa pergunta. Brasil, bom dia, linda. Nós vamos deixar a live gravada. E mais ainda, que eu vou fazer uma promessa para vocês. Depois que a live estiver gravada, bonitinha, eu quero pegar a bibliografia do material que eu utilizei para conversar com vocês hoje e colocar lá. Porque você pode ouvir a live e você pode baixar esse material, essa bibliografia, esses textos de Ferenczi e alguma coisa de Freud e se tornar uma pesquisadora também, tá? Eu prometo para vocês que eu vou deixar aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, a bibliografia que eu utilizei. Claro que
eu não uso bibliografias de autores contemporâneos de uma forma assim mais, vamos dizer assim, de algo que eu esteja estudando no momento. Geralmente eu uso as bibliografias lá de trás, que é o material que eu uso. E esse material eu quero compartilhar com você aqui, tá? Amores, eu quero finalizar. Você precisa ser compartilhada. Nossa, obrigada. Obrigada, Regiane, muito obrigada. Amores, isso aí que a Regiane colocou é algo assim interessante. Eu trabalho há bastante tempo e eu vou pesquisando e muito nessa perspectiva da psicologia, do crescimento, da cura interior, da cura do outro, porque as minhas mãos podem ser mãos de cura para o outro, ao invés de que as minhas mãos sejam mãos de destruição, elas podem ser mãos de cura para o outro. Eu tenho trabalhado nessa perspectiva. Eu vou para Buenos Aires, eu trabalho com pesquisas e realmente eu acredito, Rosália, que nós temos que traduzir esse material porque nós precisamos de uma sociedade mais saudável. Quando eu tranco meu filho em casa e ofereço para ele tudo que eu posso de conhecimento, de crescimento intelectual, uma escola cara, quando eu cuido ali, eu esqueço que eu estou fazendo bem para o meu filho. Mas quando ele abrir a porta de casa e sair para a rua, ele vai viver em sociedade. E se essa sociedade estiver adoecida, todos são afetados, inclusive o meu filho. E eu comentei em Manaus agora, eu era uma pessoinha bem prepotente. Por que eu era bem prepotente? Porque eu fui uma pessoa muito machucada na infância, óbvio. Traumas. E quando nós temos traumas fortes, nós nos odiamos. Quando nós nos odiamos, nós projetamos o ódio para o outro. Mas quando o meu filho morreu, eu era muito novinha. Naquele momento, amores, acendeu uma luz na minha mente. Não é só meu filho que precisa ser amado, é todo ser humano. Porque todo ser humano é filho. Todo ser humano tem o mesmo valor. E as pessoas perguntavam assim, você nunca ficou com raiva de Deus falando, por que meu filho? Se você pediu que curasse? Eu refleti sobre essa pergunta e a resposta foi, eu me emociono porque me provocou muito crescimento. E a resposta foi, por que não meu filho? Eu não sou melhor que ninguém. Meu filho não era melhor que ninguém. E quantas outras crianças morreram em condições horríveis? O meu filho tinha todo o amparo. Mas quantas crianças morrem desamparadas? Então, já na casa dos 20 anos, começa a ideia de pensar, eu preciso me curar. E todos os filhos precisam alcançar a possibilidade de não sofrimento. Então, isso que você colocou agora, da divulgação, eu quero pedir ajuda para todos que estão vendo a live agora, para todos que estão aqui agora, me ajude a compartilhar, sim. Eu peço para vocês que me ajudem a compartilhar, porque a gente precisa ter uma sociedade melhor. Nós precisamos ter uma casa, uma família, o nosso desenvolvimento, mas da porta para fora. A gente precisa de uma sociedade melhor. A gente precisa de um bairro melhor, de uma cidade melhor, de um estado melhor, de um país melhor, de um mundo melhor. E é para esse lugar que eu convido vocês, para um mundo melhor. Amores, obrigada pela presença. Marco, você, muito obrigada, né? Por estar aqui com a gente também, pelo seu sinalzinho aí. Vamos fechar essa live com um coraçãozinho para que ela possa ir. Inclusive as falas de vocês.
E eu quero que vocês comentem, tanto no YouTube, depois lá para que a gente alcance pessoas, para que a cura seja nossa, mas que ela também seja do outro. O desejo é que essa mente, esse coraçãozinho que é o seu, que é o meu, que nesse momento sente cura, que a gente possa levar para o outro cura e jamais o julgamento de dor. Porque quando a gente julga o outro com dor, nós estamos impondo culpa no outro, nós estamos sedimentando dor no outro. E esse tipo de culpa, esse tipo de dor impregnada, ela não serve para crescimento. Ela chega como uma parede na frente e ela diz: você não presta, você não precisa nem viver. E no julgamento dolorido é isso que estamos fazendo muitas vezes com a gente e com o outro. E eu nem estou aqui para julgar muitas vezes você que já fez isso, que está me ouvindo, ou eu mesma que já fiz isso. Não, é só para mostrar que existe caminho para a cura. E para te dizer que se uma vez você fez isso, e se uma vez eu fiz isso, é porque havia muita dor interna, que se ela não fosse projetada, haveria uma implosão de dor. Só porque a gente pode sair desse lugar e ir para um outro lugar de cura interna. Então, mesmo aquela vizinha que você sabe que julga o tempo todo, não é para ela ser julgada, é só para ela ser compreendida. E dessa forma, um dia, ela se libertar e libertar as pessoas que estão ao redor dela. Amores, vamos nos despedir? Coraçãozinho, coraçãozinho, muitos coraçõezinhos, para a gente poder divulgar amor e cura e não julgamento. Eu quero te pedir coraçãozinho nesse momento, vamos lá, vamos clicar para que a gente possa se despedir em alto grau. Vamos lá, beijo, obrigada a você que está mandando aí o coração, beijo para vocês, uma quarta-feira linda, maravilhosa, obrigada pelos coraçõezinhos. Vamos ser mensageiros de cura. Isso, obrigada. E jamais de julgamento ferrenho, tá? Porque isso não proporciona cura. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima quarta. Eu te espero aqui com a nova temática para o meu crescimento e para o seu crescimento. Beijo no coração e até a próxima.